aqui fala o vosso amigo Álvaro Mendes. Cá estamos, portanto, para mais uma sessão do Ecos e Factos, uma sessão especial. Muitos estão com muita expectativa daquilo que vai, portanto, acontecer aqui no nosso canal habitual, que é um canal de informação e formação. Aquilo que nós vamos ter aqui hoje será praticamente uma formação. Nós, do Bem-Aja, acreditamos que isto é uma formação para além de ser informação. Se tu, portanto, prestares atenção em tudo aquilo que aqui será abordado, porque o nosso convidado especial é um gigante na matéria, é um jornalista de renome, de grande reputação na nossa praça jornalística angolano, é um conhecedor, portanto, da história contemporânea política de Angola e muito mais. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa rúbrica do Ecos e Factos. Como veem, estamos aqui com o Dr. William Toné e daqui a instantes estará comigo, então, Jica Tetemba. Mais velho, chefe indígena, nós queríamos iniciar colocando, portanto, esta questão sobre a política atual ou a situação atual. Que fotografia faz da situação atual, em particular no Parlamento, depois desta saída geniosa da UNITA em propor a destituição do Presidente da República? Estamos a notar um grande fervor, um ping-pong de, não digo acusações, mas, portanto, de declarações e tal. E a UNITA ontem, mais uma vez, acendeu dentro do hemiciclo parlamentar, e, tanto insistindo que o presidente deve ser destituído. Mas, velho, que fotografia faz nesta situação toda? Olha, eu penso que o país sempre foi desgovernado, mas andava com um pneu de socorro. Agora está desgovernado sem pneu de socorro. E porque se elegeu nesta transição o reforço da concentração do poder. Quando houve a passação direta, determinada por um homem, o antecessor presidente, porque foi ele sozinho que escolheu o risco de indicar o seu camarada de partido, João Lourenço. Não consultou, não ouviu ninguém e então indicou, achando que ele era a melhor pessoa. Mas nesta fase, eu considero que o MPLA perdeu a melhor oportunidade de sobrevivência em termos de credibilidade, pese os desvarios do país. O que é que isso quer dizer? O MPLA, se tivesse adotado a bicefalia,
poderia salvar-se. E agora, neste caso da UNITA, mais veladamente, o MPLA também iria emprestar a sua assessoria na defesa da cidadania. Quer dizer, como partido preocupado, partido que diz que é do povo e para o povo, iria estar também interessado que o presidente da República se vinculasse com a República e os cidadãos. Então, mas as poucas pessoas, dentre as quais eu, fomos muito combatidos. E hoje o tempo veio dar-nos razão. O país está, de facto, na lama. Não tem solução. Não há varinha mágica. Já não é possível. Por quê? Porque este mandato, o terceiro de um líder do MPLA, veio com o manto da raiva, do ódio e da perseguição. São 3 bombas relógios que nenhum expert na guerra consegue gerir. Dinamita-se a si próprio. Então, é isto que está a ocorrer. Ora, havia coisas que estavam mal? Havia. Desde logo, porque só eram considerados cidadãos angolanos os do MPLA. Os outros eram escravos que estavam ali. Mas que o dono dos escravos ainda permitia que eles comessem. Ora, o novo Era generoso. Era generoso, ao menos. Digamos que abria as comportas para não sentir um tanto clamor. Dizia, não vai ser possível porque eu tenho família, eu vou ouvir as pessoas. Agora, fingir que não se ouve as pessoas, fingir que nos bairros está tudo bem, é que está mal. Ora, nós saímos disso para uma raiva. E nós, como autóctones, na nossa senzala, se você, por alguma coincidência, o Soba te deu o cajado e a cadeira, você não pode, assim que chegas na cadeira do Soba, começar a questionar que ele tem muitas mulheres, que ele tem muitas lavras, que ele só falava com aqueles amigos. Quer dizer que o teu reinado não vai prosperar. E as tuas próprias lavras também não vão dar boa produção. Por quê? Há o sentido lógico da preservação. O que é que se combate? O consulado. Com quê? Com ideias gerais para preservar. Quer dizer, se me faço entender, não se combate o SOBA, mas se combate o consulado. E é isso que nós estamos a ver quando diz que a tua lavra não vai produzir, a lavra não está a produzir. Exato, porque você tem que combater o quê? Você está a combater alguém que te nomeou. Se você combater o teu pai de forma velada, não for capaz de um dia pedir desculpas, porque você não sabe, no ato da concessão, o que ocorreu entre o papai e a mamã. Só eles dois sabem. E muitas coisas nunca chegam a dizer-nos. Então, o filho não pode ir lá como proprietário de um conhecimento que ele nem teve na concessão. Então, e aqui o que andou mal é que o MPLA afastou os seus anciãos, criou uma nova casta, e o MPLA nisso é líder. O MPLA sempre, quem substituiu o anterior, a tendência foi extinguir a casta anterior para eleger uma nova casta. Mas agora... Vimos que Agostinho Neto destruiu a casta inicial completamente. Portanto, o MPLA nunca foi um partido, desde a sua formação, que conheceu, unidade interna
por 2 anos. Nunca. O MPLA nunca teve 24 meses de unidade. Epá, acabamos os desentendimentos. Nunca teve. E sempre foi forjado nisto. Mas só que uns conseguiram gerir melhor as crises do que outros. Portanto, quem foi o maior produtor de crises no MPLA foi António Agostinho Neto. Veja que José Eduardo não perseguiu Agostinho Neto, não perseguiu os fraccionistas, não lhes meteu preso. Pelo contrário, José Eduardo tirou presos os fraccionistas que o próprio Neto tinha colocado na cadeia. E tentou harmonizar todas as franjas. Inclusive, abriu portas a diálogos com a revolta ativa e com a revolta do leste. Não nos esqueçamos que na primeira eleição ele nomeou como diretor de campanha o Daniel Júlio Chipenda, que foi o verdadeiro presidente do MPLA democraticamente eleito. O único presidente democraticamente eleito num congresso imparcial foi Daniel Júlio Chipenda, então, mas que foi golpeado por Agostinho Neto. Mas, velho, para atualizar os mais jovens, Daniel Chipenda, neste caso, era o líder da Frente Leste, ou melhor, do Grupo Leste, dentro do partido, que tinha uma fronte terrível, ele foi eleito. Vamos lá ver. De facto, o MPLA nunca teve uma revolta do leste. E é preciso esclarecer aqui muita... O que o MPLA teve é, sim, uma revolta ativa, né? Mários Pinto de Andrade, Gentil Viana e outros. E do leste, o que é que teve? Teve uma rebelião da Jiboia. A rebelião da Jiboia. Comandada por Katuva Mitwe. Ora, esta rebelião da Jiboia, quando ocorre no leste, o presidente Neto mandata Daniel Júlio Chipenda para ir inquirir esta sublevação. E quando ele chega, pergunta ao pessoal: epá, mas vocês fizeram o que fizeram? Já saíram do MPLA? E eles dizem: não, nós não saímos. Mas isto é a nossa resposta ao nosso sentimento de repulsa ante a discriminação. Se há bolsas que vêm para o partido, os do leste não são incluídos, mas é uma das maiores bolsas da guerrilha. E, de facto, se nós formos ver mesmo no xadrez, os camaradas do leste sempre foram discriminados mesmo. Sempre foram das franjas mais discriminadas. E então, é aí que a sabedoria de Daniel Chipenda emerge e diz: epá, então, em vez de ficar em rebelião, porque rebelião é algo que ocorre de fora para dentro. Revolta pode ser de dentro para dentro. Nem sempre a revolta é de dentro para fora. Então, como já temos uma revolta ativa, por analogia, seria bom ficar não rebelião da Jiboia, mas revolta do leste. Foi pura analogia. Mas o que ocorreu no leste nunca foi uma revolta do leste, mas foi sim uma rebelião da Jiboia conduzida pelo comandante Katuva Mitwe. Agora, doutor, nessa explanação toda que estás a dizer, volto um pouco atrás quando dizes que, portanto, estes 3 eixos que falas do ódio, raiva e perseguição, será que conseguimos hoje desmistificar este tanto ódio que se tem, que se fala, essa raiva que se fala, essa perseguição? A perseguição já entendemos minimamente. Mas agora, essa raiva e ódio, o porquê? Onde é que está o cerne deste ódio e onde é que está o cerne desta raiva?
A perseguição podemos até entender, não é pá? Era a vossa vez, paparam, pegaram a parte mais boa e nós os outros estávamos ali a pegar talvez as migalhas, mas agora queremos fazer o revanche. Mas agora, o ódio e a raiva. O porquê? Ô Álvaro, mas quem é que pegou migalhas? Migalhas pegou o povo, que delas nunca saiu. Ninguém deles. Portanto, eu costumo dizer, se nós quisermos emprestar alguma verdade à história, temos que reconhecer, e eu vou enfatizar isso, eu fui das pessoas que mais combati os desvarios governativos de José Eduardo dos Santos a céu aberto. Nunca me escondi por atrás de pseudônimos. Nunca mandei recados. Eu dizia o que sentia, sempre, desde o tempo de partido único. Nunca fui herói sentado na pia. Não. Que aí tenho coragem e sou a mulher e os filhos é que ouvem. Não. Agora, há uma coisa que tem que se reconhecer. José Eduardo cometeu erros, cometeu. Mas o José Eduardo é, até morto, o dirigente mais honesto do MPLA. O dirigente mais honesto do MPLA. Porque o José Eduardo roubou para dar a quem? Aos seus. Ele não deixou pobre. Não ensinou o caminho de não roubar bem público a nenhum alto dirigente do MPLA ou que engrossa no MPLA. Tem essa cartilha. Como roubar revolucionariamente o nosso povo? É subtrair e dizer o contrário. Portanto, esse é o roubo revolucionário que foi instituído. E o Zé Eduardo tirou esta gente de um sapato bofocado, lhes ensinou a ter 3 sapatos, lhes ensinou a viajar, lhes ensinou a teoria que depois nós precisamos de ter uma elite empresarial angolana. Está errado? Não, está certo. Todos os países fizeram isso na sua transição da economia centralizada com a economia de mercado. Ora, e ele primeiro chamou os seus. Todo membro do Biro Político e do Comitê Central, inclusive afundaram bancos, não é? Para permitir que membros da elite tivessem a possibilidade de ser eles os primeiros. Ora, então, quando o homem sai, já não tem poder, e todo mundo lhe assesta responsabilidade pela crise do país, mostra falta de higiene intelectual dos atores dessa retórica, porque não é verdade. Eles Doutor, todos são partícipes. E a velha teoria do acumulação primitiva do capital também é um desconhecimento da história. Quem inventou a acumulação primitiva do capital não foi José Eduardo dos Santos. Ele ainda nem estava concebido quando isso emergiu no mundo. Isso vem do século antepassado. É de Karl Marx. Na discussão das teses, conhece Nietzsche. Quer dizer que a acumulação primitiva do capital é a reposição deste capital. Em vez de circular na esfera marginal, ele ser incorporado para uma economia ativa reprodutiva. Não, ainda não estou preparado. É isso que postulava precisamente Karl Marx. Algum país se desenvolveu fora desta órbita? Não. Desde os Estados Unidos, desde a Inglaterra, que depois passou para Reino Unido, desde a França, tiveram acumulação primitiva do capital. Por quê? Porque desde os senhores feudais aos senhores escravocratas, aos senhores colonialistas, eles acumularam um capital,
marginal às próprias leis. Ora, depois, para regular o próprio sistema, era preciso, então, que este capital, que estava na margem da legalidade, viesse para a legalidade, mas desde que garantisse emprego, desenvolvimento. Portanto, esta é a tese da acumulação. Então, ele tinha mal, porque só escolheu os seus do MPLA. Aí é que foi o grande problema. Exatamente. Aí é que foi o problema. Agora, porque até, doutor, neste ponto da acumulação primitiva do capital, eu vou lhe trazer depois, daqui a nada, na tua tese que apresentas sobre MPLA entrega Angola nos colonos, tu fazes algumas propostas, dás aí umas 5, 6 linhas, e da qual tu falas de que é necessário se criar uma nova classe empresarial nacional, não é? Perdão, que era minimamente esta lógica não, Álvaro, eu não peço uma nova classe empresarial nacional. Eu peço uma nova classe empresarial angolana. Que no nacional cabe tudo. No nacional cabe maliano, libanês, chinês, russo, todos eles são nacionais. É isso que está a fazer. No angolano, não. Uhum. O angolano, dono do chão, o dono do cheiro, o dono da terra, este é que é excluído. E a minha preocupação é que, a continuar assim, daqui a 10 anos, vocês jovens que estão a acumular conhecimento profissional e científico, quando voltarem a este país, correrão o risco de ir encontrar a mim e aos outros numa reserva indígena. Porque os novos colonos têm uma agenda de reprodução em série para se equiparar à população autóctone e a superar.